Pessoal, então vamos lá. Daqui a pouco chegam os meus convidados aí. Ó, o povo começa a se falar entre si. Super da hora esse negócio, cara. Ó, o Luiz aqui tem tudo a ver com série. Tem mesmo, a gente vai... Tem o grande meu amigo Fábio, biomédico, vice-presidente da SBC, que está prestigiando a live. Obrigado, Fabião. Obrigado por estar aqui, irmão. Você é daqueles que moram do lado esquerdo do peito. Ô, Joyce, que maravilha. Vamos todo mundo assistindo aí. Então, vamos lá. Daqui a pouco o convidado entra aí. Ele já mandou mensagem para mim. E aí eu chamo ele para falar. Então, pessoal, é o seguinte. Meu amigo Celso, agora entrou, né? Entrou meu amigo Celso Dioniso, já eu te chamo para a gente começar a discussão. Bom, pessoal, vamos lá. Como é que surgiu a ideia dessa live aqui? Tá? Minha amiga Sara, massa, essa mulher massa. Fez uma live um dia desse, gente boíssima, perfusionista, top de linha. Vamos fazer várias lives com ela, que ela é maravilhosa. Minha amiga. Ó, então é o seguinte, o que aconteceu? A gente tem um grupo no Telegram, a gente fez um grupo nessa quarentena que a gente está passando aí, todo mundo, a gente preocupado com os estudantes, tentou criar um conteúdo legal, uma linha direta com o estudante, aquele aluno de graduação e aquele aluno já formado, aquele profissional já formado, mas que tem interesse na área de perfusão e queria ter mais informações. Bom, pensando nisso, a gente criou o grupo e está passando o conteúdo lá para eles. Então, quem tiver interesse, acessa o link do Telegram pela minha página e pela página do ENSEC pelo Brasil. Acessa lá que vai ter o link, você já entra no grupo e vocês vão ver como a gente está alimentando. A gente já teve 2 aulas, estamos preparando mais várias. A primeira aula foi sobre cardioplegia, então foi muito legal. Minha amiga Nicole Pereira, lá de Teresina, enfermeira top, tá nessa linha de frente aí pelo Covid. Toda a sorte do mundo para você, minha amiga, tamo junto. E então, lá no grupo, esses dias, teve uma discussão maravilhosa depois da aula de cardioplegia, muitas dúvidas. E aí teve um insight da gente ter uma live sobre SEC e sobre análises clínicas, a combinação disso. Então, quem está na análises clínicas, eu não tenho nada a ver com perfusão, mas você trabalha na análises clínicas, trabalha no laboratório, não entende muito bem gasometria, ou acha que entende, mas não entende a gaso da SEC, tá aqui a importância de combinar as duas coisas, tá bom? Então, a gente fez um roteirinho para falar sobre perfusão e análises clínicas, tá? E aí eu vou chamar, Celso, manda um comentário de novo aqui, vou te chamar, meu amigo Celso Dionísio, fundador do Instituto Domus, com a gente. Eu chamei ele porque ele tem mais de 10 anos de experiência de análise clínica, 15, 20, na verdade são 53 anos. Brincando, Celso. Mas não me mata não. E aí ele vai me ajudar nisso daí. Homem, bote aí o comentário. Aí. Chamar o Celso. A nossa live. Iane. Sou de análises clínicas. É isso aí. Meu amigo Celso Dionísio. Você tá bem? Boa noite a todos aí. Vai Boa bem, graças a noite. Deus, e você aí. Estamos aqui ficando doido nessa quarentena, então a gente inventa a live, porque isso aqui faz um bem danado para nós, né? Com A certeza, né? VDSDR, eu não sei quem é o nome, mas vai ficar gravado sim, tá bom? Vai ficar gravado, a gente vai botar lá. Você tá bem, né, meu irmão? Show de bola. Eu tô bem. Eu até escutei agora há pouco aí você falar 50 e quantos? 53 Não, anos, né, eu de errei, sou análises clínicas. 13 anos, 13 anos. Foram 20 anos de hospital e vários desses anos aí nas análises clínicas. É. Algo fantástico e o que eu puder contribuir aí eu vou ajudar. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal.
Então o Celson vai me ajudar aí nessa parte de análises clínicas, nos comentários de análises clínicas, para a gente discutir um pouco, para não ficar só eu falando aqui. E aí, caso tenha muita gente interessada, depois a gente faz uma permuta aí, chama uma galera para participar, né, Celson? Que aí fica mais interativo. E Então com vamos lá, certeza. pessoal. Primeira coisa que a gente conversou no grupo lá do Telegram, que eu falei para vocês, que a gente começou a discutir, foi assim, um pouco antes, fazer um prévio, como correlacionar a perfusão com análises clínicas. Tem muita gente que acha que não tem nada a ver, que acha que, pô, análises clínicas, o que tem a ver com perfusão? E tem um negócio interessante, Celso, que os biomédicos, eles têm uma facilidade com a análise, com a perfusão, quando entram. Por que será? E aí tem um negócio interessante. A SEC, imagina que a circulação extracorpórea é você dirigir um carro potente, que pode chegar a 300 km por hora. É uma Ferrari. O problema é que se você não souber dirigir uma Ferrari, você roda. Na hora que você acelera, bota a primeira marcha. Se acelera demais, você roda, bate no muro e morre. Sendo bem, né? Sendo mais drástico o negócio, dramático. Então você tem que saber pilotar. E na SEC, para você contribuir, para você fazer uma SEC correta, para você ter uma SEC perfeita, você precisa ter à mão parâmetros, como exames, alguns exames. E esse exame é o teu para-brisa, para você enxergar o que você está fazendo com o paciente, tá bom? Então, quem são esses exames é onde tem a chave para análises clínicas. Então, tem dois exames que a gente vai conversar aqui, que são a gasometria e o tempo de coagulação ativada, o TCA. São exames fundamentais para conduzir a SEC. Por isso que é tão fundamental, tão importante esses exames. E aí talvez uma explicaçãozinha por que biomédico às vezes se dá bem nessa área de perfusão, tá? E aí eu já dei a resposta, gasometria e TCA são os principais exames. Qual é a importância da gasometria? A gasometria, na SEC, ela vai, como o nome já diz, gasometria é o estudo dos gases, então você vai dar o equilíbrio ácido-base inteiro do paciente para o perfusionista. E qual é uma das funções principais do perfusionista? Manter o equilíbrio ácido-base, deixar o pH ok, tranquilo, de 7,35 a 7,45, deixar o paciente todo na homeostase, tá? E às vezes, quem está lá no exame, quem está lá no laboratório, nas análises clínicas, não consegue interpretar muito bem as alterações, e aqui é isso que a gente vai conversar, tá? Tu quer falar um pouco sobre a gasometria, Celso? Ou eu falo? Não, tu pode falar. Eu só queria dizer aí, porque assim, tem muita gente aí, chegando aí nos 80 já, 80 pessoas, e tem muita gente da área, né, de análises clínicas e perfusionistas e de outras áreas, estudantes também. E uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente bateu aquele papo sobre essas duas grandes áreas, né? Você é apaixonado por esse lado e eu aqui pelas análises clínicas, embora não atuando mais, né, por opção, mas uma coisa que está muito relacionada, né, e correlacionada é a paixão que nós temos. Então, acho que quem tem aí também vai mandar um coraçãozinho, porque é algo maravilhoso. Tanto o biomédico quanto qualquer outra profissão que está na análises clínicas, se ele está lá é porque ele, geralmente é porque ele gosta, porque ama. Nesse tempo todo eu vi muito profissional que passou por um tempo ali, nem sabia o que estava fazendo, estava pelo dinheiro, e aí esses não ficam, né? Na Não. perfusão, acredito que é a mesma coisa, só que é mais difícil entrar, né? Porque ele tem que saber mesmo muita coisa para poder dar os primeiros passos mais próximo ali do objetivo principal, que é estar próximo, né, do paciente mesmo, do resultado final. Então, o que eu vejo principal, é essa grande relação, é o amor que tem pelo que está fazendo. E Mas bora aí, aí, vamos falar da gasometria. não, exato, depois a gente volta para esse ponto que realmente
A gente fala muito disso, né? Você tem que gostar do que você está fazendo, senão você faz mal feito. Depois a gente vai falar alguns exemplos disso. Falando disso, como é que é a gasometria? Né? A gasometria, simplesmente, pessoal, é um exame que você vai estudar a interação dos gases e a influência deles na oxigenação do sangue, no pH, que é fundamental. Então, a gente faz, quando a gente está conversando nas aulas de perfusão lá, primeira pergunta que a gente faz, Celso, o que interfere no pH? Todo mundo erra. Ninguém sabe, bicho. Ninguém sabe o que influencia no pH. Fala assim, o oxigênio influencia. Todo mundo fala. Não influencia. Não influencia. Então, quem fala que o oxigênio influencia tem que estudar lá a equação de Henderson-Sebelk, novamente. E aí, se não sabe, entra no grupo do Telegram lá que vai ter aulinha de gasometria bacana. Aqui é uma conversa. Então, assim, você precisa entender gasometria. Você tem que saber o que influencia, o que não influencia. Você tem que pegar o que é PDO2, o que é PCO2, saturação, bicarbonato, base excess. O que é base excess? As pessoas não sabem o que é base excess. É a mesma coisa de bicarbonato? Não é a mesma coisa de bicarbonato. Aí tem lá ion gap. Vixe, Mário, eu vou falar em ion gap, ninguém sabe mais. Eu falei, não sei mais o que é isso. Precisa saber, precisa entender, porque o ion gap ajuda a identificar um tipo de distúrbio. Então, precisa entender. E aí, alguns gasômetros, aqueles que a gente usa em SEC, tem hemoglobina e hematócrito, que é fundamental também para a condução da SEC. Senão a gente fica tá totalmente cego. Nem meio, é totalmente cego. Então, o que mais? Íons, potássio, que a gente vai falar bastante dele hoje, sódio, cálcio. Também é fundamental saber interpretar e conduzir isso durante a cirurgia cardíaca. Então, todas as vezes que quem está lá no laboratório, lactato, Sara, muito bem lembrado, fundamental. Lactato é um dos mais fundamentais durante a SEC, né? Então, quem está lá no laboratório, uma das coisas fundamentais, Celso, que eu falo é assim, como é que a gente une, eu como biomédico, já trabalhei em laboratório, tive o prazer de trabalhar junto com você, quem tem uma noção melhor de algumas coisas, você tem a noção de urgência para aquele exame. Então, quando a gente estava no laboratório e chegava uma gasometria e era cirurgia, eu fazia muito rápido. Eu tinha uma sensação para tudo, é uma sensação de urgência muito grande. Não estou dizendo que os outros não fazem, mas quem não tem a ideia do que faz rápido, mas faz um rápido na minha, vou na minha. Porque não entende o que é. A urgência, o desespero do perfusionista que é uma gasometria rápida. Pessoal, gasometria tem que ser rápida. Mais rápida que eu digo é 5 minutos. 6 minutos. Ele é impossível. Dá para fazer. É só o analista clínico conversar com a equipe de cirurgia, com o perfusionista. Vocês têm que combinar. Isso já aconteceu comigo em várias situações já aconteceu. Eu tive que conversar no laboratório, conversar com o analista clínico e, graças a Deus, eu sempre tive uma resposta muito boa, porque as pessoas entendiam o que era. A minha urgência, a minha necessidade. Teve uma vez, Celso, que os meninos estão concordando aí. Os meninos o pessoal, eu mandava uma gaso, e a gasometria demorava 30 minutos para chegar. 30 minutos, depois que eu mando a gasometria de início, geralmente, todo perfusionista manda uma gasometria com 5 minutos, 10 minutos de SEC. Você manda a primeira da SEC, a paciente já teve outra, a inicial. Chegava para mim com 40 minutos de SEC. Se a SEC fosse rápida, eu já estava aquecendo o paciente, eu não fiz nada durante a cirurgia. Então, quem trabalha nas screen tem que entender a urgência. Hélio, mas é muito difícil. Monta uma logística. Então, assim, Eu acho...
assim, uma coisa que a gente priorizava muito, né, quando eu atuava, nos últimos anos, mais na parte noturna, que aí quase não tem SEC, é só as urgências mesmo, mas é você conhecer a equipe toda, né, e então, assim, às vezes você passa até pelo WhatsApp o resultado, que termina sendo mais rápido, É, porque, mas é sempre quando tem um alinhamento entre toda a equipe, né, quem está lá na cirurgia com o paciente, quem está no laboratório. Outra coisa importante para quem é do laboratório, sabe que hoje existe aí alguns pontos laboratórios, eles conseguem disponibilizar um ponto lá direto no centro cirúrgico, então fica muito mais rápido e aí tem que ter todo um treinamento, é lógico, porque a gasometria tem toda a parte pré-analítica, né, da seringa, tem que ser uma seringa, né, não é qualquer uma, tem a vamos falar parte, sobre isso. Vamos falar vamos sobre isso falar sobre isso também, né? por quê? Eu já vou pegar o gatilho. Por que que acontece, A gente que Celção? deixa um monte de ar na seringa, é o que deixava a gente doido, né? A Só que fase aí pré-analítica é terrível. tem uma coisa muito legal que assim, o que que é a gasometria normal que você colhe e o que que é a gasometria em sec? É diferente. Sabe por quê? Eu vou te falar. Existe um. Depois a gente volta lá para o negócio da logística, que tem um caso legal para falar. Só a Nicole Piva, minha amiga lá de Porto Alegre, entrou aqui. Obrigado, Nicole, por prestigiar a gente. A gente tem um carinho muito grande por vocês, é nosso parceiro lá em Porto Alegre. O que que acontece, Celso? Tem gente, tem pessoas que fazem o exame, não entendem o que é circulação corpórea. E aí eu já cheguei numa situação que eu falei assim, seguinte, a gente estava sem seringa de gasometria no hospital. Sem seringa. Acabou. Hospital público, né? Situação, Brasil, vamos lá. E aí não tinha seringa, e na verdade não tinha seringa para gasometria pediátrica. Eu estava fazendo uma cirurgia de uma criança de 2,5 kg. Sabe o que é 2,5 kg, irmão? É uma coisa, né? É 2 isso. saquinhos de feijão. E Nossa. aí, a gente, na SEC de criança, a gente faz de tudo para evitar tirar o mínimo de sangue possível. Então, uma seringa normal, você vai tirar mais sangue dela. Então, a gente usa aquelas seringas mais fininhas de 1 ml. E não tinha. E aí, eu peguei uma seringa normal, de 1 ml, para colher o exame. E mandei para o laboratório. E aí, eles começaram a rebater. Falaram assim, não vou fazer isso aqui, porque vai coagular minha máquina. Porque vai coagular. Falei assim, minha senhora, isso aqui é de circulação extracorpórea, de cirurgia cardíaca. Então, pode fazer. Ele garante que você pode fazer. E ela não conseguia entender. Falei assim, deixa eu explicar. Nisso que eu estou fazendo, eu boto heparina na criança. A criança está com TCA de maior que 500 segundos. Faça que não vai coagular nada aí. Agora, se a senhora não fizer esse trem, eu vou matar a criança. Então, pelo amor de Deus, faça e não me pergunte mais nada, não. Depois eu lhe explico. Eu faço uma aula para a senhora para dizer o que é circulação corpórea. Mas a senhora tem que fazer esse exame para mim. E agora? Então, se as pessoas entendessem, é isso que eu estou te falando de comunicação. Se as pessoas entendessem o que é o procedimento, não teria menos problema. Mas você não está na seringa correta. Eu falo assim, seringa correta, minha senhora, é aquela que dá certo. Agora eu preciso desse exame aqui. Eu lhe digo, por que tem a seringa correta? Por causa do anticoagulante. Mas na SEC, você já tem um anticoagulante, só que não vai coagular. Agora você tem que fazer a coleta correta, como você falou. Tem que tirar todo o ar, para não ter interferência na PDO2, na PCO2 do exame, né? Então, é um negócio que é interessante a gente saber quem está fazendo o exame, se tem a noção, porra, ajuda. E aí, o negócio da logística, várias vezes eu trabalhei em algum lugar que demorava meia hora, né? Eu estava contando, demora meia hora para chegar o exame. Mas, conversando com o analista, eu falei assim, olha, esse exame está demorando demais para mim, não serve assim. Eu tenho que ter o exame em 5, 6 minutos para mim. Poxa, Hélio, lá, o centro cirúrgico fica embaixo, no primeiro andar, no térreo, o laboratório fica no segundo andar. Então eu vou descer um gasômetro para você. Eu falei assim, vai dar muito problema isso? Ele falou assim, então faz o seguinte,
você tem um funcionário que você pode, durante a cirurgia cardíaca, você pode deixar de plantão comigo? Pode, tenho. Tenho os meninos, tenho o estagiário, tenho não sei o que. Então, beleza. Deixa um funcionário para mim durante a cirurgia cardíaca. Só durante a cirurgia cardíaca. Depois, faz outra coisa. Mas ele tá fazendo outra coisa, na hora que eu dou um bip, ele desce imediatamente. Tem que ser rapidão. E aí foi onde o exame que saiu de 30 minutos para 5 minutos. Ele ia, descia, pegava o exame, fazia correndo e mandava pelo celular para mim. Então, Totalmente tudo possível, isso sim. é possível, é só conversar. E a ideia pode ser sua, do analista clínico, não do perfusionista também. Sim. A gente tem que saber se ajudar, tá? Eu já contei essa história para os meus alunos, né? Para quem já foi meu aluno. Então, isso é fundamental. E aí, Celso, uma coisa que a gente estava conversando, vou começar aqui as dúvidas que a gente estava falando lá no grupo do Telegram, que bombou ontem, antes de ontem, e com as aulas de cardioplegia. Adorei a discussão dos meninos sobre a parte de cardioplegia que a gente estava discutindo, e aí começou a ter vários assuntos, só que tudo isso é um pouco relacionado com gasometria, porque tem insulina, glicose, potássio, várias coisas que influenciam, que está na gasometria, e é importante a gente saber interpretar. Vou só ler alguns comentários aqui do Coração e Perfusão, falando que é importante, né? É fundamental, é importante a gasometria. Olha, a Ari também falando algumas situações. Isso, a Nicole também. A Nicole ó, também, Point of todo mundo Care, né? concordando. É isso aí. Rivânia, minha amiga, que acabou de fazer Point uma of live Care. internacional aqui agora há pouco. Obrigado pelo carinho que você está aqui com a gente. Eu estava lá acompanhando também. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos para a conversa que a gente estava tendo, lá no grupo do Telegram. Eu vou passar para vocês. O seguinte, uma das coisas que aconteceu lá, a gente estava falando de cardioplegia. A gente fala de pH das soluções e tal. Nós falamos pH, gasometria. E começou a ter várias dúvidas. E aí um dos meninos comentaram assim, acho que foi o Luiz lá. Falou assim, ele quer dizer que o meu Prime, o que é Prime para quem não está familiarizado, não está no grupo do Telegram, tem que estar lá para quem não está familiarizado com os termos de SEC. O que é Prime? Prime é aquele volume que você preenche o circuito e vai entrar em contato com o paciente de imediato, na hora que você entra em SEC. Tá? Tem aquele solução fisiológica, soro fisiológico, zinc lactato ou plasma light, junto com as drogas que você tem. E aí você vai infundir aquilo no paciente. Aquilo ali gera acidose? Gera, pai. Gera. Se você for ver o pH de um soro fisiológico, é muito ácido. 5 a 7. Geralmente está mais perto de 5, 6 do que de 7. Então é muito ácido. Então você vai gerar uma acidose ali. Eu posso corrigir de imediato? Pode. Pode corrigir de imediato, colocar um pouquinho de bicarbonato lá nesse prime. É uma condução que é a perfusionista que fazem isso. Aí a gente vai começar a discutir um pouco de condução. Você faz? Depende. Eu tenho que saber primeiro quem é meu paciente para fazer isso. Eu sempre olho para o meu paciente, eu nunca faço protocolo cego totalmente. Tá? Segunda coisa, porque a gente estava falando isso? Porque tem algumas cardioplegias. Quem não sabe o que é cardioplegia, acessa lá os vídeos que a gente está colocando no grupo, que são ácidos. Mas isso vai acidificar o sangue do paciente? Eu falei, vai, porque essa solução vai voltar para o sangue. A gente dá só no coração, a gente aspira e devolve para o sistema, então tudo isso se mistura. E aí fica ácido, tá bom? Celso, tua câmera está travada, se quiser que eu tire para depois tentar de novo, tu que sabe, tá? É só para te avisar. Tá, beleza. Você quer que eu saia? Deixa assim, deixa uma hora que ela volta aí. Eu acho que ela não tá voltando, não. É bom. Eu vou sair, depois tu bota o comentário e te chamo de novo, tá bom? Show de bola, beleza. Para ver se você tem um problema com o paciente, tá? Então, vocês
tem que fazer alguma coisa. Você tem que tomar cuidado. Potássio de 6, 7, o paciente vai ter arritmia, não vai sair legal de SEC. Então é ruim. E como é que eu faço para corrigir? Então, primeira coisa, se eu estou lá no laboratório, Celso, você está lá no laboratório, você pega uma gasometria. Gasometria tem um potássio de 6, de 5, vai. Porque 5 tem um povo que já acha que é absurdo. Está um pouquinho no limite, limítrofe. Mas ainda tá. Tá? Depois eu já pega, nossa senhora, nossa, acabou esse potássio, está ruim esse paciente. Tá nada, tá em SEC, tá lindo, maravilhoso, ele tá totalmente seguro lá. Tá? Potássio de 6, 7. O que eu faço para corrigir esse potássio? Tá? Então, se você vê um potássio alto, o que você faz? Primeira coisa, não é que você vai fazer isso para diminuir potássio, mas todas as vezes que você corrige pH com bicarbonato, pela bomba de sódio de potássio, esse potássio acaba diminuindo um pouco. É bem pouco. Não é muito, mas reduz. Então, toda vez que você administra bicarbonato, esse potássio só abaixa um pouco. A outra condição que você pode fazer para diminuir esse potássio, respondendo as perguntas dos meninos lá no grupo, no Telegram, é que se você tem que dar diurético. Não tem outro jeito de espolhar potássio. Você tem que tirar esse potássio fazendo o paciente urinar, fazer xixi. Como é que eu faço o paciente urinar? Dando diurético para ele. Qual diurético você dá a ele? Na SEC tem vários. Por exemplo, você tem um diurético, seria o manitol. Tem cardioplegias que a gente viu na aula lá que tem manitol. Quem assistiu a aula de cardioplegia, você viu que tem manitol. Esse manitol serve, Hélio? Serve, porque vai misturar. Então você já dá um diuréticozinho osmótico, puxa o líquido pro vaso e, ó, o Luizão aí que já tá sabendo de SEC demais, já falou, tem um Lasix, esse sim é um diurético de alça, pede o paciente urina para danado. Agora tem que tomar cuidado, o paciente urinar demais, você sai seco demais da sala, chega na UTI, a UTI tem que correr com volume, e isso pode dar insuficiência renal. Então você tem que ter uma equipe combinada, você tem que entender onde você trabalha para você fazer o melhor para o paciente, não é o melhor para você. Ah, eu quero que o paciente urine litros. Tá, meu filho, mas não é assim. Tem que fazer o melhor para o paciente, para a melhor condução daquela equipe. Tá? E aí ficou faltando Celso. Porque você pode dar isso, tem a diurese, você tira potássio. Tem uma outra coisa que eu não falei até no grupo, eu vou acrescentar aqui. Você pode hemoconcentrar esse paciente. Vai diminuir menos, mas diminui sim potássio. Tira mais sódio até do que potássio, mas acaba tirando potássio, um pouco de potássio também. O coração e perfusão lembrou aqui já. Mas é menos, mas diminui também. É uma forma de você tirar. Quem depois entra lá no grupo, saber o que é hemoconcentração, a gente vai falar sobre isso daí. É um rim artificial, que não é bem um rim artificial, mas você tira volume do paciente, tira líquido. E aí junto sai potássio, sódio, enfim. Tira algumas coisas. E qual é a última, uma última solução que a gente usa bastante e que pouca gente entende? É você dar insulina. Quando você dá insulina, quando você carreia a glicose para dentro da célula, a insulina carreia junto, ativa a bomba de sódio e potássio, e o potássio vai de carona, pega a carona e vai junto. Os meninos lá no grupo já destruíram o seu som. Acho que você está no grupo também, né? Me ajudando lá. Já tiraram o print do livro. Falaram assim, vocês são monstros, irmão. É isso que eu quero. Estigar eles a procurar ter informação. Porque todo mundo passa pelaquela página e nem fala nada. Nem percebe. Isso é uma coisa muito importante saber. Então, aí você dá insulina. Aí você fala assim, Hélio, mas vai diminuir a glicose do paciente. Né? Se você dá insulina, vai transformar a glicose também. Vai diminuir. Isso não é ruim, não? Eu falei, depende. A glicose dele está baixa, está normal ou está alta? Se a glicose estiver no nível alto, de 200, 250, tranquilo, dá insulina que dá tranquilo. Porque vai cair um pouco essa glicose e está tudo certo.
Ah, mas tá meio limítrofe, essa insulina tá 200, 180, 150, não subiu muito em sec. Então, se você der insulina para ele, você vai precisar da glicose também. Então, dá os dois, tá? Faz soro glicosado. Não, Luiz, a gente não faz isso. A gente não usa soro glicosado em sec. Muito difícil alguém usar, tá? Então, você usa sempre soro fisiológico. Ou ring lactato ou plasma light. Soro glicosado era usado muito antes e aí dá muito problema para o paciente depois. Sobe demais a glicose. Então, você tem que dar as coisas muito corretas, calculadas. Então, a insulina, 10 unidades, 5 unidades, você calcula, vê quanto é que você quer. A glicose, você calcula. É assim, não é dar um pouco de soro glicosado. Não é assim, não. Porque tudo tem que ser calculado certinho, sabendo que você está pisando, tá bom? Então, a insulina carrega o potássio para dentro da célula. E aí, se tiver baixa insulina, a glicose, você dá um pouquinho de glicose. E aí, qual é a chave mágica de você assim, pô, esse profissional é monstro? O que acontece, Celso, é que quando você leva esse paciente para UTI, você colocou o potássio para dentro da célula. Você jogou para fora do corpo? Não. Está dentro da célula o potássio. Esse potássio vai voltar. Quando? Sei lá. Só Jesus na causa. Mas ele vai voltar para a circulação. E aí você tem que avisar a equipe que deu. Então, pessoal, ó, a gente administrou insulina. Tá? Então, eles já estão ligados que esse paciente tem que fazer esse paciente urinar para espolhar potássio, para conduzir, porque esse potássio pode aumentar durante a circulação, durante a recuperação dele. Então, se aumentar o potássio demais, pode dar em outro, assim, mais avançado, uma coisa mais exagerada, até uma parada cardíaca. Vai dar uma arritmia e depois pode até parar o coração. Tá? Deixa eu ver o que os meninos estão falando aqui. Sim, as meninas estão falando aqui do soro glicosado, mas em raras situações, viu, Cibele, que eu conheço. Eu estou falando de SEC, né? SEC a gente não usa. Eu nunca vi ninguém usar, com raríssimas exceções, com poucas exceções. Hoje não se usa mais, né? Tá? Então, todo mundo entendeu, então, essa correlação aí de potássio e gasometria. Então, quando você tiver um potássio, pegou a gasometria de uma SEC com potássio alto, muito provavelmente você vai lembrar da gente e falar assim, pô, esse cara provavelmente, ou esse paciente tem já um potássio alto, uma insuficiência renal, porque ele não está espalhando potássio, ou os caras lá de cima perfusão já fez a cardioplegia, por isso que aumentou esse potássio aí, porque esse potássio não é normal estar alto do nada. E aí quem assiste a aula de cardioplegia vai entender. Então, tá resolvida essa parte do potássio, pessoal que tinha dúvida, beleza? Uma coisa, o Luiz está falando assim, o seguinte, Luiz, que o Luiz ele movimentou bastante o grupo, isso que eu dou bastante atenção nas dúvida dele, porque melhora bastante a discussão. SEC é diferente de tudo que você já viu. Primeiro de tudo. Então é o seguinte, a gente faz droga com soro, com não sei o que. Em SEC esquece que em SEC não é assim. Eu pego a droga e meto lá, acabou. Por que eu posso fazer isso? Eu posso. O anestesista tem que diluir. Por quê? Porque você tem um sistema que eu tenho 1.400 ml, 1.200 ml hemodiluindo o paciente. Então eu não tenho que me preocupar pegar insulina, 10 unidades, que é 0,1 ml, diluir num soro para colocar. Não, você pega 10 ml e mete no Prime, acabou, papai. É isso que a gente faz, entendeu? Então não existe esse negócio de diluir, não. Agora droga a gente dilui. Algumas drogas a gente dilui, mas a maioria das coisas a gente coloca direto, porque tá diluído o sistema, você faz uma hemodiluição no paciente, então não tem essa coisa. E se você for entrar no centro cirúrgico para ver, meu amigo, se você for querer diluir essas droguinhas assim, você vai ficar desesperado, você não tem tempo, é mil coisas para fazer. Os meninos que assistiram a aula comigo, tem um slide lá, você tem
14 coisas para fazer, Suzano. Você olha para o monitor, olha para a pressão, ele conversa com o cirurgião, com o anestesista, é o fluxo de gás, é o exame que tem que coletar. Então, o Celso já viu também a nossa palestra. Então, não tem... Não dá, não tem como, tá? E aí, lá no grupo, Celso, tinha uma dúvida das meninas que falava o seguinte: professor, e o rim, quando a gente está falando de potássio, para olhar potássio, o rim é afetado em SEC? É afetado em SEC, porque a SEC é diferente da fisiologia normal. A SEC é um fluxo linear, não é um fluxo não pulsátil, diferente do coração, que é um fluxo pulsátil, tá? Então, a SEC, naturalmente, o rim já sofre um pouco. Mas você precisa fazer com que a condução da SEC melhore essa perfusão renal. Como é que eu faço isso? A pressão sistêmica, a PAM, tem que estar entre 50, 40, 50, 60. Se você tiver essa pressão muito baixa em 30, essa pressão lá no rim não vai fazer com que o rim filtre e não vai formar urina. Porque se você pegar o livro do Guyton, que eu tenho aqui, e o livro de outros, Gilbert Thorne, enfim, tem vários livros legais aí que a gente está colocando para os meninos estudarem. Tem lá a pressão no glomérulo 40. Então, se você tiver a pressão muito baixa, não vai formar urina. Não adianta. Você pode fazer milagre lá, não vai adiantar. Isso eu com fluxo teórico, ou seja, o fluxo do paciente, o fluxo daquele coraçãozinho. Ele está com o fluxo dele, o fluxo bom, ótimo, e pode não funcionar? Pode. Depende da pressão. É sempre multifatorial, tá? Então, isso aí respondendo as perguntas minhas. E Hélio, qual é a diurese em SEC? É 5 ml quilo-hora. Então, é pouquinho. O paciente está anestesiado, deitado, em repouso. Ele não está fazendo exercício. Então, a diurese dele é mais baixa, tá? Que mais? Os meninos perguntaram, Celso, e aí depois eu abro para ti para falar dessa parte. A gente falou de como usar a insulina, são as 10 unidades que a gente geralmente faz, 5 a 10 unidades. E também dos cuidados pós-cirúrgicos, do potássio, a gente já conversou. E aí tem outro exame, que é o tempo de coagulação ativado, que é usado, que é o TCA, que a gente pouco vê no laboratório, né? Não usa muito, usa mais TTPA, TP-DTPA. A gente usa lá o TCA, que é tempo de coagulação ativado. Quem não estudou, estuda lá, que é muito legal. E aí, uma das meninas perguntaram que tinha ouvido falar, agora não me esqueci quem foi que falou isso, que isso pode voltar para a circulação, alguma coisa pode voltar para a circulação depois da cirurgia. E o que pode voltar para a circulação? O potássio, a gente falou, que lá na UTI volta, porque ele está dentro da célula, a gente levou ele para dentro da célula, ele vai voltar, naturalmente. Mas tem uma outra coisa que é fundamental. Pacientes obesos. Tem um cuidado importante. Então, antes de falar do paciente obeso, eu falo o seguinte: qual é o outro critério que você, analista clínico, para colocar a análise clínica de novo dentro, tem que olhar lá? Toda vez que eu faço gasometria e levo, foi a Monique, foi verdade, Monique, perguntou isso daí. Vamos falar disso agora. Todo mundo, Celso, pega a glicose, tá lá em 200, 250. Acima de 150, 180, 200, a gasometria em SEC. Aí o analista clínico pega e fala assim: meu Deus do céu, diabético. Olhou assim, diabético. A minha pesca que está aqui com o comentário dos meninos. Diabético. Não é diabético. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Por que a glicose sobe em circulação corpórea? Pessoal da análises clínicas. Porque a SEC, ela tem uma fisiologia própria. Você tem que estudar a fisiologia da SEC. E a glicose naturalmente sobe na SEC. A gente estuda isso, induz isso. Tá? Então, quando você pega lá, não vai achar que o paciente é diabético, meu filho. Você pode ser que sim, pode ser que não. Hélio, mas pode subir tanto assim? Vai subir normalmente. E você não tem que fazer nada para isso.
Agora, não pode passar muito, não pode passar assim, mais de 250, 300. Tem estudo que fala que é ruim para o paciente também. E também não pode ficar baixa. No INSEC a glicose está em 100, está ótimo. Ele nem está diabético, nem está nada. Não, é ruim também. Porque está muito para baixo, está muito limítrofe. E aí depois que aquecer o paciente vai abaixar demais, você faz hipoglicemia, é péssimo para a célula. Então é muito ruim, tá? Deixa eu falar rapidinho, Hélio, Pode falar. porque tem muita gente aí que é da análises clínicas, né? Eu sei que é muito corrido, porque eu vivi muito isso, só que também é possível. Então, se você quer dar análises clínicas e às vezes está inconformado, é a mesma coisa, porque às vezes esses pensamentos vêm na cabeça, né? Sempre a mesma coisa, todos os dias. Aproveita. A gente está falando aqui de interação entre a perfusão e entre outras áreas que tem, né, no hospital. E você, como analista clínico, você pode fazer vários estudos. Eu fiz alguns estudos internos dentro do laboratório que eu trabalhava, dos laboratórios, e é muito legal quando você gerencia isso, conversa com a equipe, apresenta, você consegue formar, né, criar protocolos para ajudar num tipo de cirurgia, e você aí cresce muito nisso. Você cresce em autoridade dentro do que Total. você faz. Isso é Total. fantástico. Aí você começa a ser reconhecido por pessoas que. Então, assim, é importantíssimo. Sabe o que acontece, Celso, quando você se destaca? Sim. Se você chega lá, você é analista clínico, você chega lá para o seu chefe, seu coordenador, enfim, fala assim, olha, vamos fazer uma logística diferente de gasometria, porque tá ruim isso aqui. Tá certo. Isso, com perfusão, Aí por você exemplo, explica. chama a equipe. Se o perfusionista ou a equipe, alguém chegar no laboratório, sabe quem é a primeira pessoa que a sua coordenadora vai chamar? Você. Você foi lá avisar, você conversou, você está entendido, ela não entende nada. Então, isso é network, é você valorizar aquilo que você sabe, é valorização profissional. O pessoal não sabe como que se faz para se valorizar dentro do serviço. A gente está dando uma dica aqui. É só conhecimento. E você aplicar. Também não adianta ter conhecimento e fazer É introspecção, ficar ação, dentro de né? você. Isso, é. Tem que ter ação, né? Só o conhecimento sem ação não adianta. Ele fica vago no seu, para você. Então é estudar. O pessoal falou do lactato e também muito importante, lactato em gasometria. No início foi difícil alguns laboratórios validar isso, o lactato da gasometria com o lactato sérico, mas depois foi resolvido isso. Hoje é perfeito, né? Assim, os aparelhos eles conseguem liberar um resultado bem fidedigno do lactato. A Eliana comentou, e a Sara também do lactato. Já a gente vai falar sobre lactato. O Douglas comentou aqui que a hipotermia faz subir glicose. Exatamente. Uma das coisas que faz subir glicose é a hipotermia, Douglas. Então, quem tiver, a gente pode fazer uma aulinha disso daí lá no nosso grupo, depois explicar. Biomédica Letícia, minha amiga Letícia, que era para estar junto com a gente hoje, mas ela está com os problemas técnicos lá. Meu abração, se recupere logo aí, tá bom? Então, vamos continuar. Pacientes obesos, na dúvida da minha amiga Monique, lá do nosso grupo do Telegram. Então, pessoal, você tem amigo que é analista clínico, que trabalha em análises clínicas, está gostando desse negócio aqui? Manda, o Celso tem a figurinha, agora não tem mais a setinha. Bota na pipazinha que tem aí e indica para as pessoas para falar. É legal essa interação. Isso é uma troca que pouca gente entende e sabe. É muito legal. Então indica lá para as pessoas. Chama as pessoas. Se não assistir agora, assiste depois, não tem problema. Mas, olha, você não sabe a ideia como isso vai facilitar a vida de um monte de perfusionista no Brasil. Você não tem ideia. E de gente que trabalha dentro do laboratório que às vezes não tem ideia de como melhorar. Então, coisas bestas, mas na vida é assim. É o detalhe. O detalhe faz a diferença. Então, Celso, a gente estava falando retomando sobre TCA. TCA, tempo de coagulação ativado. Então, o que é esse TCA? Você colhe uma amostra de sangue, geralmente às vezes é uma gotinha ou 0,5 ml, enfim. Depende do exame que você faz. E aí você vai medir o tempo de coagulação. O tempo normal de uma pessoa é de 80 a 120 segundos. E na SEC, você para canular,
conectar o paciente à máquina são 300 segundos e durante a circulação extracorpórea 500 segundos. Então você alarga muito tempo. Para quê? Para evitar a coagulação do sistema. Perfeito? Entendido isso, a droga que faz isso é a heparina. Né? Só tem essa droga no mercado que faz isso em sec. E depois você converte essa heparina, você cancela o efeito dessa heparina com o antídoto dela, que é a protamina. Isso a gente conversa nas nossas aulinhas de sec. A gente vai ter, próxima terça-feira, vai ter YouTubezão ao vivo, aulona lá, sobre introduções, conceitos básicos de sec. Então, quem tiver interessado, terça-feira a gente vai divulgar aí. E aí, Celso, tem um detalhe. Ah, beleza, eu dou heparina, depois, acaba a cirurgia, eu boto o antídoto, porque a heparina é para anticoagular. Então o paciente vai ter hemorragia lá, se não controlar as coisas direito. Porque não é para coagular, porque senão vai coagular no sistema. Aí, você dá a protamina no final, porque aí o paciente vai o quê? Começar a coagular. Então, fica homeostático. Beleza, tranquilo. E tem um paciente específico que a gente tem que tomar muito cuidado, que foi o que a Monique lá colocou uma coisinha para lembrar. Paciente obeso, Celso, ele tem um tecido adiposo maior que as outras pessoas, óbvio. E tá tudo certo, Hélio? Não. A heparina, ela tem uma alta afinidade com o tecido adiposo. Então, ele tem uma resistência maior. Essa heparina ela vai ficar impregnada nesse tecido. Então, você tem que dar doses maiores de heparina para esse tipo de paciente. E o pior, essa heparina entra no tecido adiposo, fica lá um tempo e depois solta. Então, depois, no pós-operatório, esse paciente vai ter que tomar mais protamina, tem que tomar cuidado com a coagulação dele, porque essa heparina vai voltar para o sistema dele. Isso também é um negócio interessante saber. Então, quem está nesse trâmite de centro cirúrgico UTI, ele tem que ter essa ideia. Né? Por isso que a gente tem a dose lá, tanto que se administrou, de droga, de heparina. E tem que ter um controle sério de sangramento do paciente. Tá? Vamos lá. Outra coisa importante. E aí, sobre a visão crítica do analista clínico na gasometria. Toda vez que você pega uma gasometria, estou lá no meu laboratório, pego uma gasometria. Aí vem, Celção, quanto é que é o hematócrito normal? Vamos lá, galera, participa. Hematócrito normal, não é uma aula, mas é uma live aula aqui. Hematócrito normal, homem, quanto é que é? Vamos colocando aí, quem dá mais, quem dá menos. Comentários, bombando. Bora. Vamos, subindo. É 30, 40, 50, 72? Qual é o hematócrito normal de um paciente masculino? Vou facilitar, porque tem a média feminino e masculino. Quanto é que é o hematócrito normal de uma pessoa? Quem dá mais? Até 30, né? Até 30 não, 40, Luiz. Revi isso aí. Ó, a Ferraz falou 40, 35 a 40. É isso aí. Beirando os 40. Masculino é maior, é 40. Mulher é um pouquinho mais baixo. 30 e pouco, 38. Tá? Então, eu falei que era homem. Falei que era homem, Gabi. Então é o seguinte, 30 é baixo já tá no limite para baixo, tá? Então, quando geralmente você pega no laboratório, vê como é importante isso, cara? Se você pega um exame, o paciente está com a gasometria com 30, tá bom. Não tá bom, ele tá no limite ali para baixo. 30 é um hematócrito, o sangue dele já tá ficando meio bem a boca. Se você fizer alguns cálculos de DDO2, que é conteúdo arterial, conteúdo venoso, oferta de oxigênio, não sabe o que é isso não? Tá precisando da gasometria com a gente, hein? Tem que saber o que é isso. Para você entender gasometria, é isso. DDO2, oferta, consumo, taxa de extração de oxigênio, não sabe nada disso, tem que estudar. Então vem com a gente que a gente vai ter muita coisa legal aí. Deixa eu falar uma coisa sobre HBHT também, Hélio. O pessoal da análises clínicas aí, talvez não fez alguma correlação dessa aí, mas procura correlacionar o HBHT, né, do sangue lá com EDTA, da hematologia, com o HBHT da gasometria. Faz essa correlação aí para você ver se está batendo, e se você já faz isso, né,
Manda pra gente aí, ó, se bate certinho ou se não, quais são os problemas que acontecem, porque às vezes dá um problemão isso aí, viu? Essa correlação É, aí nem sempre bate, né? no laboratório você tem que fazer dar uma conferida nesse hematócrito do gasômetro, que às vezes é meio complicado, né? Boa dica, Celso, excelente dica. Então, pessoal, até a Bia aqui, que foi minha aluna, falou que 25 a 28 em SEC, é isso. Então, então o analista clínico pega lá uma gasometria, ele não sabe nem se está bom ou se está ruim. Tem que saber, pessoal. Tem que olhar para saber se o paciente está crítico ou não. E às vezes quem tem essa ideia e fala assim, bom, eu sei que o hematócrito normal 38, 40, 35, até tem gente que é 35, mas está nessa faixa de 40, para deixar redondo. Você pega uma gás e está lá 25, nossa, a pessoa já fala assim, vixe, esse daqui tá ruim demais. Vixe, Maria, eita, hoje vai sair mais um daqui. Vai fazer até o sinal da cruz já. 3 vezes. Que vai falar, ai meu Nossa Senhora, morreu. Não é não. Tá em SEC, menino. Em SEC é assim. E o ótimo é de 25 a 28 hematócrito. Você pode trabalhar até 24, 23, até 30 em SEC. Então, não tá. Isso adulto, tá? Então, não é ruim. Tá ótimo esse hematócrito em SEC. Então, se você pega uma gasometria, sabe que está em cirurgia cardíaca, tem a visão crítica daquilo. Saiba o que você está fazendo. Então, não está ruim. Está em SEC. É tanto que você pega, você quer mostrar que você é monstro, você pega a gaso, está lá, 26, 27 de hematócrito. É da cirurgia cardíaca, a gaso? Está em SEC, não está? Porra, já destruiu. O cabo que levou o exame assim, tá. Com a cara assim de desgraçado, né? Como é que eles sabem, né? Ué, Sabe mais que eu? conhecimento, irmão. Conhecimento é assim que você destrói as coisas, é assim que você melhora nas coisas. E aí, então, em SEC o hematócrito é mais baixo, a gente hemodilui. Não sabe por quê? Entra no grupo do Telegram lá que a gente vai dizer, que aqui a live é de outra coisa. Então, hemodilui o paciente para melhorar várias coisas. Então, tem essa questão também. O que mais? Porque a maioria das pessoas acham que realmente o paciente está péssimo, né? E toma um susto com o hematócrito lá, e aí é complicadíssimo. Um negócio interessante, que eu já falei da glicose, já falamos do hematócrito, e eu vou falar do lactato agora. Lactato, a Mari está falando assim, existe relação entre o hematócrito muito baixo e o risco... Não, assim, muito baixo, Mari, é péssimo, péssimo. Agora a gente abaixa um pouco, a hemodiluição, tudo na SEC é controlado. Então, hematócrito, como a gente falou, de 25 a 28 é o ideal, é o ótimo. 24, 23 é tolerável. Hematócrito muito baixo, 22 para baixo, 20, 19, é ruim demais. Então você tem que fazer cálculos para saber se está afetando muito, como é que está a tua condução, como é que está esse paciente, varia muita coisa. Nada em SEC é assim, é uma coisa muito exata. Baixou de tanto, passa sangue. Baixou de tanto, dá não sei o quê. Não, depende do seu paciente. Depende de muita coisa. Vai que seu paciente ele já é anêmico, naturalmente ele suporta. Então, você vai dar sangue para ele, se ele está numa situação muito ruim já, você vai dar sangue para fazer uma transfusão nele, sendo que você tem um cell saver, por exemplo, que pode dar o sangue dele depois. Olha só, já te deu uma situação que desbaratinou tudo. Então, calma, cada paciente é de um jeito, tá? Cada situação é de um jeito, cada SEC é de um jeito. Tem 1000 fatores que você tem que pensar, senão você pode fazer bobagem. E aí, partindo para o lactato, para a gente, talvez seja o último ponto, é o seguinte, o lactato que tem na gasometria, ele é um dos preditores. Fantástico, Itamires. pH stat e alpha stat. Ninguém sabe o que diabo é isso. Agora, aqui a Itamires colocou um negócio aqui fantástico. Itamires, a gente conheceu lá no congresso, né, Itamires? Ela é lá do Nordeste, eu acho. Perfusionista, gente finíssima. Que bom que você está aqui. Obrigado por prestigiar a gente. pH stat, pH alpha stat. Porra, se você não sabe o que é isso, eu ia falar um palavrão, desculpa.
Meu amigo do céu. Então você tem que estudar mesmo. E ninguém sabe. Uma vez, Celso, eu fui no congresso, não vou nem dizer de que é para não criar polêmica. Fui num congresso. Ah, tá. Obrigado. Ô, Camila, eu tô doido. O que eu tava falando sobre o pH stat e alpha stat, que aí também eles colocou aqui. Quem não sabe o que é isso, eu cheguei lá num congresso em São Paulo de coisas, era de análises clínicas, assim. E aí, fui lá, caímos, mas voltamos. E aí, aula de gasometria. Pô, eu sou apaixonado por gasometria. Sou apaixonado, é a aula que eu mais gosto, é ácido base. Os meninos sabem disso. A gente perde um dia inteiro, perde não, ganha um dia inteiro falando disso. E aí, eu cheguei lá na aula e falei, pô, vou aprender, porque eu adoro assistir aula de coisa que eu gosto. Porque eu aprendo mais para dar aula para os meninos, o cara tem um insight que eu não tenho. Eu também gosto de assistir aula de coisa que eu não sei, porque eu aprendo, é aí que eu gosto mesmo. E aí eu assisti, fui entrar nesse curso de gasometria lá. E aí eu levantei o braço no final da aula lá e o cara falando de gasometria, com as coisas, os conceitos normaisinho, básico e tal. Eu falei, tá bom. Eu falei, professor, eu sou perfusionista. Aí ele já me olhou com a cara assim de que, o que é isso mesmo? Mas tudo bem. Aí eu falei, eu trabalho com cirurgia e eu acho legal o senhor conversar com os meninos sobre pH stat e pH alpha stat. E aí, assim, qual é a diferença? Aí ele falou assim, pH o quê? Falei, eu acho que eu fiz uma bobagem agora, né? Eu acho que eu botei o cara numa situação difícil. Aí, vou chamar o Celso aqui enquanto eu falo. Aí, o cara já me olhou com a cara estranha, assim, né? Falei, não, pH stat e pH alpha stat. E aí, bem-vindo de volta. E aí, o cara pegou e falou assim, eu não estou entendendo. Eu falei, o cara não sabe. Matei o cara na palestra dele. Falei, meu Deus. E aí você fica mal, né? Falei, não, Aí eu fui tentar ajudar. Falei, não, aquela estratégia de pH stat, alpha stat, temperatura constante, pH constante, né? É legal para os meninos saberem. Falei assim, não, assim, ó, gasometria é simples, tem lá o botão. Eu falei, porra, que gasômetro é esse, bicho? Tem um botão disso? Caraca, eu falei, então, na gasometria lá tem um botão, tem lá stat. Aí aperta, inicia e faz o exame. Falei, meu Jesus amado, isso é start, animal. Piorou. É start. Eu tô falando start. pH. Nossa. Então, assim, ó. Olha, o povo é. Então, assim, cuidado. Por isso que eu digo, tem curso e tem curso. Tem curso, tem curso. Cuidado dos cursos que vocês fazem aí. Pelo amor de Jesus Cristo, amém. Vamos voltar por lá que tá. Então, pH Stat, Alpha Stat, dica da nossa amiga, vai ter nas nossas aulinhas lá no grupo do Telegram e outras surpresas que vão vir por aí, que essa quarentena tá sendo produção total. Vamos lá. Lactato. Lactato. Ó, o povo aqui, eu não sou o Whindersson Nunes, mas eu sou do Piauí. Quando o povo dá uma risada. Ó, lactato. Lactato é o que, meu povo? Para a gente fechar isso daí. Lactato, ele é um preditor de perfusão tecidual. O que é isso? Preditor, ele para de falar bonito. Não, porque a gente tem que aprender as palavras novas mesmo. Eu li hoje no dicionário. Preditor. Então, se o tecido está sendo perfundido adequadamente, esse lactato, ele mantém constante. A gente deu uma aulinha disso daí na cardioplegia, hein? Tá lá no YouTube. Professor Hélio Carvalho. Aí, o que acontece? Se você, qual é o mecanismo normal de produção de ATP da célula? Respiração aeróbica. Tem oxigênio, o sangue está levando oxigênio, respiração aeróbica. Se tem pouco sangue, ou o sangue não está chegando no tecido, essa respiração aeróbica é trocada pela anaeróbica. E aí, a produção disso daí, o resultado disso daí vai ser, em vez de ser 36 ATP, são 2 ATPs, isso vai produzir lactato. Porque ácido lático, né? Lactato, ácido lático, acidose metabólica. Então é a produção da respiração anaeróbica. Beleza. Então, pessoal,
Simples assim. Se você tem uma baixa perfusão tecidual, o corpo responde com produção de lactato. Se tem produção de lactato, tem acidose metabólica, tem aumento de lactato na gasometria. Isso mostra que você não está perfundindo legal esse paciente. Ó, vou repetir de novo, que a palavra que ficou mudo lá. Se ficar problema de áudio, me avisem, tá bom? Minha bateria, eu esqueci de botar o carregador, mas ainda tem bateria aqui. Tem. É o seguinte. Normalmente, a célula trabalha com respiração aeróbica, que vai produzir 36 ATPs. Quando a perfusão tecidual não é boa, não é legal, essa perfusão tecidual por algum problema, que a gente tem vários problemas, você não chega sangue, se não chega sangue, não chega oxigênio adequado, se não chega oxigênio adequado, tem respiração anaeróbica, sem oxigênio, tá? Lembra lá. E aí, se essa produção anaeróbica produz só 2 ATPs, né? Produz menos ATPs. Mas qual é o princípio dessa respiração anaeróbica? O produto dela, um dos produtos, é o ácido lático, que é o lactato medido na gasometria. Por isso que a gasometria é tão importante. Eu estou falando de outro fator da gasometria. Então, quando eu tenho esse aumento de lactato, quer dizer que eu não estou perfundindo legal o meu tecido. Se eu não estou perfundindo legal o meu tecido, eu não estou fazendo o meu papel de perfusionista legal. Tá? Então, quando você vê uma gasometria lá no laboratório com esse lactato alto, aí não tem muita pegadinha. Lactato alto, com certeza a cirurgia está difícil. Esse perfusionista está tendo problema lá, ou está ruim. Né? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas está ruim. Por algum motivo está ruim. Então esse lactato, a gente tem que sempre controlar ele o máximo que a gente puder. Não pode subir muito, tá? E aí a gente vai falar de condução de SEC. Aí que é outro assunto, que é outra aula que a gente vai colocar lá. São vários capítulos para não ficar muito pesado na cabeça de vocês, lá no nosso grupo do Telegram. Então quem não está lá, acessa que vai ser super legal. Então, quando falar de lactato, é perfusão tecidual. Lactato alto pegou e falou assim, aí sim, esse paciente, o negócio lá está pegando fogo, está difícil. Esse lactato alto não é normal, não é platar. Por mais que aumente, naturalmente ele vai aumentar um pouco, mas a gente controla bem. Então, não é para aumentar, tá bom? Vamos ver para algumas dúvidas aí, Sasson. Tem algum comentário aí, irmão? Olha, tem uma dúvida aqui, mas tem um pessoal assistindo aqui no laboratório, mandou para mim aqui, ó. Que legal, cara. Estão perguntando aqui, ó, direto lá, trabalhando. Vamos trabalhar, pessoal. Estão perguntando aqui, Café pra quando vocês. o lactato aparece muito. É verdade, já são 19h15, né? Olha o tanto de caneca que tem aqui, ó. Todo o projeto, ó. Vocês são loucos. Pois é. Quem quer ter? É só ir lá Vamos no começar a projeto. distribuir. Quem? Não, tem que ir lá no... Quando começar os cursos presenciais, Começa a pedir isso aqui aí, é tudo gente. de Começa vocês. a pedir aí que o Hélio... Ó, os canequinhos da Começa a pedir aí que o Hélio vai SBSEC. começar a mandar pelo correio. Pera aí, O correio tá parado, mas chega, viu? Pode ser também. Não pensei nisso, mas tudo bem. É só do Já projeto. vou mandar o endereço aí pra você mandar uma pra cá. Tá bom. Isso é de Ó, a graça. pergunta do pessoal aqui. Tá falando aqui, ó. O ácido lático da gasometria lá do gasômetro se deu muito alterado, muito alto. Em quanto tempo começa a alterar também o pH desse mesmo gasômetro, dessa gasometria? É imediato. É ácido que já está tendo. É imediato. É imediato. Então, o lactato, muito provavelmente você vê, você tem uma acidose, provavelmente deve ser por causa desse lactato aí. Tá? É imediato. Show de bola. Fala, por favor, sobre saturação venosa de oxigênio. Isso aí, tem que estar na aulinha lá, Mário, mas para não deixar você sem resposta, porque aqui a gente nunca deixa vocês sem respostas, aqui no Mensagem pelo Brasil. Tem um negócio legal, assim, que eu já vi até nos posts, tem uma galera que tem vários blogs que é muito legal, saturação venosa. Qual é que é o normal? Aí a galera bota um range lá, sabe? Ó, eu sou curto e grosso, eu sou meio doido, eu sou que nem meu grande mestre Fredson aí, que fala as coisas mesmo na cara. É o seguinte, ó,
Saturação venosa. Quer saber se está bom, se está ruim? Saturação venosa não pode estar abaixo de 75%. Abaixo disso, quer dizer que tem um consumo elevado, você não está ofertando direito, tem alguma coisa. Abaixo, já tem trabalho disso. O pessoal bota uns ranges, sabe, de literatura aí, 68, 65 até 75. 75, para baixo é ruim. Então, perfusão boa é isso. Tá? Então, leve isso daí para a tua vida que é legal. Ô, Suênia, que bom te ver aqui. Obrigado por prestigiar a gente. Qual o problema que você quer? Fala aí pra gente que a gente fala. Como é que corrige lactato alto? É uma aula de condução de SEC, tá? Que eu não vou falar aqui. Mas você tem que melhorar a perfusão tecidual. Como é que eu melhoro? Você tem que vasodilatar, em resumo, vasodilatar a periferia, tem estratégias para isso, ou aumentar fluxo, ou os dois. Dá para fazer isso. Aí é só simplesmente fazer isso de maneira... Cláudia, lá de São Paulo, que prazer, perfusionista renomada. Obrigado pela presença aqui. A gente fazendo uma live humilde para os meninos e só monstro chegando aqui, só fera chegando. Pô, obrigado pelo prestígio. Então, são estratégias. A gente pode fazer uma aulinha disso para vocês entenderem melhor a correlação das coisas. Mas isso é o que os meninos aprendem na pós-graduação. É o raciocínio da condução da SEC. Vasodilata a periferia, aumenta fluxo, otimiza a droga. Isso para melhorar. Georgiano, grande irmão, obrigado por estar presente. As meninas falando das canecas. Vai ter no projeto caneca, camisa, vai ter um monte de coisa no projeto. Deus queira que esse Covid desgramado... Essa live aqui é para quem está cansado de falar de Covid. Vamos falar de outra coisa. Porque Covid, depois a gente fala de Covid. Mas também vamos variar um pouco, que a cabeça eu não aguento mais. O vírus já está na minha cabeça já. Minha Nossa Senhora. É muito Covid. Vamos lá. No projeto vai ter caneca, tá? A Bia falou assim, isso é influenciado pela pressão arterial também. E isso, a pressão, ela nada, como a gente falou, é um fator, dois fatores só, tudo é multifatorial. Então a pressão ela é fundamental, porque a pressão, Bia, lembra lá que eu acho que eu falei na aula para vocês, tem a ver com resistência periférica, a gente tem que calcular. Lembrou? Então, uma dica aí. Aumento dos mediadores inflamatórios pós-SEC tem relação com o lactato aumentado? Humberto. Boa pergunta, Humberto. Mas assim, mediadores inflamatórios pós-SEC, o lactato ele é uma consequência que eu te falei da respiração anaeróbica, tá? Fato. Então, tem os motivos disso. Má perfusão tecidual, que a gente comentou. Mediador inflamatório é outra coisa. Agora, uma acidose, tudo vai piorando, né? Mas são coisas distintas que juntas faz um problemão. O que tem a mediadores inflamatórios está mais relacionado com o tempo de circulação extracorpórea do que propriamente com a acidose, tá? A acidose ela é uma consequência de uma reação inflamatória que pode gerar edema, que piora a perfusão, e assim vai indo, uma cascata de ações, tá? Não, a pressão, acho que deve ser muito alta que a Mari está falando. Realmente a pressão não pode ser muito alta, não. A pressão tem que ser sempre controladinha, tem um tanto que tem que ser. Os meninos falando da camiseta, vai ter camiseta aí. Nos congressos da SBSEC, próximo ano, uma dica aí para quem gosta de perfusão, próximo ano, congresso da SBSEC, em Porto Alegre, que foi adiado por causa do Covid, mas todo mundo que estava inscrito nesse vai para o outro, e quem não estava nesse, aproveita e faz a inscrição, vai ser muito legal e vai ganhar camiseta grátis. Estou adiantando aqui, hein? Como é que fala? Estou dando um spoiler. Obrigado. Eu não sei se vocês falavam em estrangeiro. É isso aí, pô. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de SEC. Já o Covid tá muito bom. Então, quem tem dúvida, fala mais alguma coisa aí que eu aqui encerrei. Minhas dúvidas do grupo lá do Telegram, meus alunos lá, a galera do grupo, tem alguma dúvida, algum comentário sobre o que a gente conversou aí? Então a gente deu um apanhado geral, uma ideia para quem trabalha em análises clínicas, gosta, quer melhorar,
quer entender melhor as coisas. Então a gente falou de pH, falamos de saturação venosa até, de hematócrito, hemoglobina, que né, mesma coisa, só fazer as continhas lá. Lactato, potássio, né? A gente deu uma boa visão para vocês entenderem. Essa era a ideia, tirar as dúvidas e compartilhar esse tira dúvidas com vocês, porque os meninos lá foram demais no grupo. Estou adorando esse grupo, essa interação. É muito legal. Então, só para deixar alguns recados aqui para a gente finalizar, que já. Infelizmente eu não estou ganhando nada por isso, mas já tem Safadão, para quem gosta, na live dele. Enfim, porque não tem nada aqui que eu não estou ganhando nada por isso. Cara, então a ideia é o quê? A gente fez o ENSEC pelo Brasil, pessoal, é um projeto gigantesco que a gente fez, uma espécie de simpósio de circulação extracorpórea dentro do evento. Vai ser um evento que vai ser pelo Brasil inteiro, a gente vai ter algumas cidades que tivemos que adiar, mas vai acontecer e está tudo pronto para isso. Para não deixar isso esfriar, a gente montou o grupo do Telegram para dar conteúdo gratuito para as pessoas que são amantes da perfusão, nesse momento de quarentena, que todo mundo estudando em casa, enfim, que está ruim para todo mundo. Então a gente está produzindo material gratuito, material legal para vocês. A gente vai tirando as dúvidas com vocês aqui, tanto no YouTube, acessa lá, professor Hélio Carvalho, a gente está colocando os vídeos lá. Aulas ao vivo, tirando dúvida com os meninos no grupo. Então agradeço demais a confiança de vocês. Deixa eu ver o que tem mais. Tem alguma dúvida aqui? Então, quem quiser interesse, acessa lá nas minhas redes sociais, na minha rede social aqui do Hélio Carvalho, ou no ENSEC pelo Brasil, tem um link do grupo Telegram. Assim, é para aluno de graduação e profissionais formados que têm interesse em SEC. Eu agradeço muito meus amigos perfusionistas que são parceiros, e às vezes entram, e eu acho maravilhoso. Mas entendo que vocês, assim, lá não vai ter assunto de SEC difícil, vai ser uma coisa mais simples. Eu estou fomentando a curiosidade dos meninos e divulgando a nossa área, tá bom? Só para deixar claro isso. O Marcos aqui, que é engenheiro fantástico que eu conheço, já está falando aqui qual a melhor bomba, centrífugo peristáltico. Vamos falar mais um tema legal sobre bomba. Não vai ser hoje não, Marcos, que já estamos quase no tempo aqui, porque daqui a pouco é Safadão, lembrando mais uma vez. Então, vamos falar de novo de bomba, que substitui o coração e o pulmão, e eu vou falar sobre isso daí, centrífuga ou bomba de rolete, né, peristáltica. Rio, vai ter, já está certo, vamos fazer no Rio sim, tá bom? Eu não sei, tem um negócio aí para ti aí. Os meninos estão... o Herrera, perfusionista, renomado, o cara é monstro. Deixa eu conseguir ler aqui. Não altera não, o Herrera. Tanto faz heparina, não vai alterar. Eu já fiz o teste. Não altera absolutamente nada. Tá? No resultado, né? No resultado. Não altera absolutamente nada. Não interfere, né? Não interfere. Eu fiz um teste no hospital e não interfere, não. Você pode fazer, na validação da gasometria, quando você for fazer isso, você vai ver que a diferença é tão mínima que é insignificante e não tem necessidade de validar isso. Em laboratório, não. Pelo menos aqui a gente não faz isso não, tá? Pelo menos o que se você tiver alguma outra informação, depois me passa, que a gente pode trocar e falar para os meninos, mas a princípio não muda absolutamente nada, tá? Então, pessoal, mais uma vez. Eita, uma última pergunta aqui só. Aos valores de íon sódio, você já se deparou com alguma situação em que precisou corrigir? Sódio muda pouco, tá? Sódio muda muito pouco, engraçado. Tem a justificativa lá que a gente pode falar depois de uma aulinha, mas não tem, muda muito pouco. Então, geralmente quando você corrige o bicarbonato de sódio, já bota sódio, então a gente já controla o sódio com isso daí, tá bom? Então, é uma preocupação a menos.
Alergia à protamina. Ah, Aula de verdade. coagulação, porque isso é fantástico. Tem meus alunos, se tiverem aí o Rômulo, as meninas, sabem a resposta. Pergunta para eles. Mas a gente vai fazer uma aula sobre coagulação. E aí a gente vai falar sobre isso daí. Tem paciente que é alérgico, o que faz? Tem jeito? Tem jeito sim. A gente vai falar sobre isso. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez. Brigadão, 1h30 falando aqui. Meu amigo, aqui... como é que é o nome do rapaz lá? Meu Deus do céu. A gente vai bater o Gustavo Lima daqui a pouco. 7h30 Sete horas falando... de live? 7 horas de live falando sobre perfusão. Obrigado, valeu, obrigado a todos pelo prestígio. Espero que a gente tenha tirado as dúvidas, tenha sido legal essa discussão. A gente vai continuar com isso, trazendo material para vocês. E quem quiser, acesse o ENSEG pelo Brasil, segue a gente lá, um projeto muito bacana, levando perfusão para o Brasil inteiro. O grupo do Telegram está lá mandando conteúdo gratuito. O melhor que a gente pode fazer para melhorar essa quarentena para vocês, esse tempo de estudo que está meio conturbado. E a gente vai fazer lives aqui no Instagram e lá no YouTube, quando for a aula mesmo com slide. A gente montou uma estrutura legal para vocês, tá bom? Vamos sim, a gente vai... Todo mundo no grupo Telegram, a gente vai fazer listagem de conteúdo e a gente vai colocando para vocês. Pessoal, obrigado, mas é o Celso, meu irmão, obrigado de coração. Essas lives é bom porque a gente mata a saudade dos amigos sem precisar ir em casa, né? Sem dúvida. E aqui, ó, rapidinho, né? Tem muita gente estudante aí e os que já concluíram, né? Continuam sendo estudante. Nós, como professores, eu vi, entrou alguns alunos meus aqui também, até professores, colegas. Quem é professor vai ser para o resto da vida também estudante. E, e bons estudantes, eles ajudam outros estudantes a encontrar dentro dele o estudante que ele sempre quis ser e tal. Porque às vezes a gente esquece, né? Estava conversando com ele esses dias aí, ele falou assim, cara, eu comecei a estudar e deu mais vontade de estudar ainda. Geralmente é por causa disso, porque tem alguém que é um estudante, é professor, está ensinando e está te incentivando. Então, assim, incentive, procure, manda para alguém, é importante. Não, mas esse tempo aí de o tempo, muito tempo livre, né? Estudem, estudem, e é importante quando alguém te vê estudando, você incentiva essa pessoa, mesmo sem falar nada. Tá? Então, continue. É importante essas lives aí, porque faz o pessoal despertar, ó, tem muita gente mandando pergunta, mostrando, tirando foto de livro aqui, e é isso, gente, é sair, sabe, tirar o pó do livro e estudar conhecimento, né? É isso E aí, depois a tem ação. essas Show de coisas bola. ninguém tira de vocês, então essa é a diferença. Não, Gente, obrigado, parabéns mesmo. Celso, valeu, até a Valeu, próxima! Valeu. E agora tem Safadão. Uh, Um abraço, safadão. pessoal, até mais, tchau, tchau.